Capítulo 98, Figuras de linguagem. Figuras de linguagem são estratégias que o emissor, escritor ou falante, utiliza para expressar seus sentimentos, pensamentos e ideias de maneira mais expressiva, criativa e bela. Elas permitem que a linguagem se torne mais rica e variada, e são muito utilizadas tanto na linguagem do dia a dia quanto em textos literários e artísticos. Conhecer as figuras de linguagem é fundamental para a interpretação de textos e também para a produção de textos, principalmente em um exame como o Enem. A metáfora é uma figura de linguagem que consiste em usar uma palavra ou uma expressão com um sentido diferente do habitual, baseado numa relação de semelhanças entre dois termos. Por exemplo, ele é um leão indicando que a pessoa é muito brava. A metonímia é uma figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra por outra, baseada numa relação de contiguidade, ou seja, de proximidade e associação de ideias. Exemplo: gosto de ler Machado de Assis no lugar de dizer que gosta de ler as obras de Machado de Assis. A sinédoque é um tipo de metonímia que consiste na substituição do todo pela parte ou vice-versa. Por exemplo, Brasil venceu a partida no lugar de dizer que a seleção brasileira de futebol venceu a partida. A antítese é uma figura de linguagem que consiste na aproximação de palavras ou expressões de sentidos opostos. Exemplo: é ferida que dói e não se sente. O paradoxo, também conhecido como oxímoro, é uma figura de linguagem que consiste na junção de ideias contraditórias em uma mesma frase. Exemplo: um silêncio ensurdecedor. A ironia é uma figura de linguagem que consiste em dizer o contrário do que se pensa, geralmente com intenção crítica. Exemplo: como você foi bem na prova, hein? Quando a pessoa foi mal na prova. A personificação ou prosopopeia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir características humanas a seres inanimados ou irracionais. Exemplo: o céu está chorando quando está chovendo. A aliteração é uma figura de linguagem que consiste na repetição de sons consonantais no início de palavras ou no interior delas. Exemplo: o rato roeu a roupa do rei de Roma. A assonância é uma figura de linguagem que consiste na repetição de sons vocálicos. Exemplo: amo o amor que me ama. A onomatopeia é uma figura de linguagem que consiste em reproduzir sons ou ruídos. Exemplo: tic-tac, som do relógio. O elipse é uma figura de linguagem que consiste na omissão de um termo que pode ser facilmente identificado no contexto. Exemplo: na sala, silêncio total, o verbo havia foi omitido. O zeugma é uma figura de linguagem que consiste na omissão de um termo que já foi expresso anteriormente. Exemplo: ele prefere carne e eu, peixe, o verbo prefiro foi omitido. O hipérbato é uma figura de linguagem que consiste na inversão da ordem direta dos termos da oração. Exemplo: do mal, o menos em vez de o menos mal. O pleonasmo é uma figura de linguagem que consiste na repetição de uma ideia, de forma a enfatizá-la. Exemplo: vi com meus próprios olhos. Essas são as principais figuras de linguagem, mas existem muitas outras. Conhecer bem cada uma delas e saber identificá-las em um texto é fundamental para a interpretação e compreensão de textos, além de enriquecer a produção textual.